Olá, sou Virlane de Socorro Fontes Moreira Leal e estou aqui participando do segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo para apresentar um artigo intitulado A Estruturação da Avaliação em Larga Escala no Brasil, Concepções e Possibilidades. Temos como coautoras nesse artigo a professora Adriele Patrícia Silva e Silva e a professora Lia Mara Mendes Souza. Bom, a princípio eu gostaria de pontuar que esse trabalho está em construção, pois é um recorte de uma pesquisa bibliográfica que será ampliada através de novas discussões e com uma futura pesquisa de campo, com base na etnometodologia. O problema desse estudo, ele gira em torno de quais os modelos, conceitos e as bases do conjunto de avaliações da educação brasileira. E para atender ou para dar resposta a esse problema, nós elegemos como objetivo geral compreender os modelos, conceitos e as bases do conjunto das avaliações de larga escala no Brasil, e 3 ações específicas. A primeira seria identificar os modelos de avaliação de larga escala utilizados no Brasil a partir de 1990. O segundo, observar os modelos de avaliação de larga escala enquanto políticas públicas. E o terceiro, descrever as informações obtidas através da análise documental. Bom, falando um pouco para vocês sobre a avaliação de larga escala. Ela veio com mais força para o debate no campo educacional brasileiro a partir de 1990, onde começaram diversos debates, né, e questionamentos acerca da necessidade dos resultados obtidos, possibilitando reflexões coletivas que viabilizem garantias para a melhoria dos projetos pedagógicos, da prática dos professores e da aprendizagem dos alunos. Esses modelos de avaliação, eles servem para qualificar os resultados alcançados pelos alunos para realizar um diagnóstico da educação brasileira, pontuando fatores que possam interferir no desempenho desses alunos e, assim, possibilitar uma visão macrossistêmica da qualidade da educação no Brasil. Como aporte teórico, nós utilizamos o ciclo de políticas de Boll e Maynardes, e também a análise documental, entre eles a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e diversos documentos disponibilizados no site do Ministério da Educação e Cultura e do INEP. Bom, esse trabalho sobre o sistema, ele visa dialogar sobre o sistema de avaliação em larga escala, pontuando os modelos avaliativos e a sua fundamentação. Assim, realizamos a pesquisa, no primeiro momento, de cunho bibliográfico, através da análise de documentos, como já foi dito antes. Desse modo, esse artigo apresenta ideias iniciais que futuramente serão aprofundadas através de diferentes leituras e com a pesquisa de campo a partir da teoria do social, da etnometodologia enquanto teoria do social, para que nós possamos compreender melhor os modelos avaliativos utilizados no Brasil. Bom, a princípio, eu vou apresentar para vocês a metodologia. No primeiro momento, a pesquisa bibliográfica, né, ou análise documental, que, segundo Fonseca, é uma pesquisa feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meio de escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites e outros materiais publicados. Assim o fizemos, né? Como já foi dito, nos apoiamos nos ciclos de políticas, de Boll e Maynardes, e também em documentos oficiais, como os disponibilizados pelo Ministério da Educação e pelo site do INEP. No segundo momento, essa pesquisa ela vai ser qualitativa, com aporte na etnometodologia. E segundo Alain Coulon,
A etnometodologia, ela busca analisar os métodos ou os procedimentos que os indivíduos utilizam para concretizar as diferentes ações que realizam na sua vida cotidiana. É a análise das maneiras de fazer triviais que os atores sociais comuns mobilizam a fim de realizar as suas ações frequentes, justificando a escolha da etnometodologia no segundo momento dessa pesquisa. Ela se justifica, primeiro, pela especificidade do fenômeno investigado, né, que são esses sistemas de avaliação em larga escala, e a relação entre os atores sociais frente a esses modelos avaliativos. E segundo, pela inversão epistemológica, né, que evoca da etnometodologia, quando substitui o estudo das causas ou das variáveis determinantes pelo estudo do sentido que os atores produzem em suas interações, quando se propõe a compreender as práticas dos atores através do sistema educativo. Então, entendemos que a etnometodologia vai nos fazer compreender melhor o campo e adentrar com mais segurança nesse campo de pesquisa. Bom, vou trazer aqui para vocês, vou apresentar alguns modelos avaliativos com os quais nós já analisamos. Primeiro, o Exame Nacional do Ensino Médio. É um exame, é uma avaliação de larga escala, que tem como objetivo avaliar o desempenho escolar do final da educação básica, e ela é executada anualmente pelo INEP. E também é uma porta de entrada para o ensino universitário. Nós temos também o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, que objetiva avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. Temos também uma outra política de avaliação em larga escala, que é o INSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos. Ele é utilizado para quê? Para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental na idade adequada. E aí, a partir desse exame, eles recebem a certificação. Nós temos também o SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Ele tem 3 componentes que se destacam. O primeiro é a avaliação das instituições, depois a avaliação dos cursos e, por último, o desempenho dos alunos. Chegando mais especificamente no objeto do nosso estudo, que são as avaliações em larga escala, especialmente focando no SAEB, nós temos a Prova Brasil, que passou a compor o SAEB, e o próprio SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Ou seja, é um sistema de avaliação que é unificado para o Brasil inteiro, desconsiderando as diferenças regionais, locais. Bom, ele é um conjunto de avaliações externas, como já foi dito, em larga escala, que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho desses estudantes. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um cálculo que é feito a partir de 2 elementos. O primeiro é o fluxo escolar e o segundo é o resultado do desempenho dos alunos no SAEB. A partir desse cálculo, nós temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira. Em suma, o SAEB, ele visa refletir os níveis de aprendizagem demonstrados pelos alunos avaliados e, com isso, traçar um mapa, um perfil
desses alunos ou do nível de proficiência em língua portuguesa e matemática desses alunos no Brasil. E como resultado, como resultados dessa primeira fase da pesquisa, nós temos a apresentar o seguinte, né? Nessas nossas primeiras observações foi possível compreendermos que os sistemas avaliativos, eles interferem na estrutura das escolas e na prática do professor. E em algumas situações, os conteúdos escolares, eles são sistematizados para atender às avaliações e obter um índice de desenvolvimento favorável. Também vale ressaltar, né, a necessidade que nós percebemos de estar escutando as concepções dos professores sobre os processos avaliativos, pois existe a interferência desses processos avaliativos na vivência escolar, na sala de aula. Também nos proporcionou esse estudo analisarmos as situações que envolvem a educação e o sistema avaliativo. Pontuamos que há narrativas distintas quanto à sua função e à sua eficiência, permeada por realidades sociais, econômicas e culturais diferentes. O que nós podemos, a priori, apresentar como resultado é que, frente à complexidade e à relevância do tema, é inapropriado nós reduzirmos o tema das práticas de desenvolvimento na escola para atender a sistemas avaliativos, ou seja, não parece apropriado, frente à complexidade e à relevância desse tema, o reducionismo das práticas desenvolvidas na escola para atender os sistemas avaliativos. E, por fim, o que nós temos a pontuar é que os sistemas avaliativos em larga escala, eles precisam ser mais discutidos no território escolar, no chão da escola, entre os seus pares, entre os atores que compõem esse ambiente escolar, proporcionando reflexões e estudos aprofundados. Assim, vale ressaltar que esse trabalho terá continuidade, interligando-se com a pesquisa de campo na abordagem da etnometodologia. O trabalho é esse e eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. Obrigada. Olá, bom dia. No evento de hoje, eu trago a temática sobre os ciclos de política na implementação da BNCC na educação infantil de uma escola no município de Teresina, Piauí. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Maria Mercedes, por minha amiga Lisandra Campelo, e fomos orientados pela professora Hilda Mara, onde essa ministrou para nós a disciplina de Teoria do Currículo e Sociedade, e foi justamente nesse meio que nós tomamos conhecimento sobre currículo, como é formado o currículo, e a partir dele nós chegamos à BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. E em meio a essas discussões surgiu a seguinte dúvida, né? Como ocorrem as implementações de documentos como a BNCC na realidade das escolas de educação infantil e como identificarmos os contextos dos ciclos de política nessa ação. Para nos auxiliar, nós elencamos os seguintes objetivos. O objetivo geral do trabalho, né, é analisar os ciclos de política na implementação da BNCC na educação infantil, numa escola localizada no município de Teresina, Piauí, com objetivos específicos. O primeiro é descrever como os ciclos de políticas influenciam na construção de documentos como a BNCC e como isso reflete na realidade escolar. Identificar também as mudanças, melhorias e dificuldades que ocorreram ou poderão ocorrer ao implementar a BNCC na escola. E relacionar as informações obtidas através da observação e dos relatos com a abordagem dos ciclos de política de Stephen Ball. A metodologia que nós utilizamos foi a pesquisa qualitativa, que de acordo com o Minayo, a pesquisa qualitativa ela vai responder questões muito particulares.
justamente essa que estamos trazendo. E segundo ela, essa abordagem metodológica não busca quantificar os resultados, mas sim compreender e analisar, né, justamente questões específicas, significados de estudos, de falas, de atitudes e relações sociais. No nosso levantamento bibliográfico, nós nos apoiamos em autores como Stephen Ball, que, de acordo com ele, os ciclos de política eles se organizam de 5 maneiras, né? Onde a primeira é o contexto de influência, segunda, o contexto de produção do texto político, terceira é o contexto de prática, quarta, o contexto de resultados e a quinta, o contexto de estratégia política. Nos apoiamos também em Lopes e Macedo, onde essas vão trazer suas opiniões através da análise das ideias, né, do próprio Stephen. Nos apoiamos também em Maynard, Minayo, como já citado, e no próprio documento, a BNCC, que, de acordo com o MEC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que deve nortear escolas públicas e privadas, que da educação infantil ao ensino médio. E a implementação desse documento, ele teve início em 2018, com o PROBNCC, que esse PROBNCC veio justamente para que houvesse uma maior aceitação da base e para que os municípios e os estados possam apoiar, né? Ou possam se apoiar nessa reelaboração de currículo. E o nosso instrumento de coleta foi a roda de conversa, feita com 2 professoras e uma coordenadora de uma escola do município, uma escola que abrange a educação infantil e a educação especial. Os resultados, né, que nós trouxemos a partir da nossa pesquisa foram os seguintes. De acordo com a coordenadora, ainda não houve a implementação da BNCC na escola, na educação infantil, somente no ensino fundamental. Entretanto, as professoras da educação infantil, elas estão passando por formações para uma futura adaptação. De acordo na fala dessas professoras, né, para elas não é possível se trabalhar um documento que seja comum para todo o Brasil, uma vez que há uma grande diversidade, né, cultural no nosso país. Então, para elas é muito complicado se criar um documento que ele seja nacional e traga temáticas que sejam nacionais, temáticas que sejam relevantes e comuns para todos. De acordo com elas também, a BNCC ela retira um pouco da autonomia do professor e para elas essa implementação ela é uma forma de controle e comparam também aos antigos PCN, né? Para elas é uma forma de controlar o sistema educacional. E segundo as professoras, as cobranças, as pressões, as exigências, elas irão aumentar devido à carência de benefícios e suporte. Elas podem encontrar também bastante dificuldades. Para elas, elas perdem mais ainda da autonomia do professor, porque a escola em si, no seu trabalho, ela já retira um pouco dessa autonomia. E para elas, a BNCC, né, assim como a escola também vai retirar ainda mais da autonomia do professor, porque elas vão ter que seguir um documento. E dessa forma, né, trazendo um pouco da visão dos ciclos de Ball, nós podemos perceber que o contexto de prática ele pode não coincidir com o contexto político, que justamente procura atender os interesses do contexto de influência. Então, quando o contexto de prática não coincide com o contexto político, nós podemos ver que isso já é um ponto negativo, né, que precisa ser mudado para que as coisas possam fluir. E as professoras também ressaltaram que na escola, por terem um público especial, um público que precisa ser olhado com um pouco mais de atenção e carinho,
elas falaram que ainda não puderam perceber orientações sobre a educação especial na base. E para elas, a maior dificuldade vai ser justamente a implantação na educação infantil, justamente de acordo com elas, né? Pela questão de idade das crianças e a forma como elas vão ter que trabalhar, o que vai vir para elas. Vão ter que se adaptar. E elas falaram que na educação, no ensino fundamental, essa adaptação ela ocorre de uma maneira um pouco mais tranquila. Sendo assim, nós podemos considerar que, diante das dificuldades educacionais que nós já temos no país, né, já tínhamos antes da BNCC e agora continuamos, é válido considerar que a dificuldade cultural que já existe é o que torna mais difícil a implementação desse documento. Né? Um documento que é uma base curricular tem que ser comum a todo o nacional, todo o país. E postula-se que essa base ela beneficiará somente o Estado, pois será uma forma de controle em relação à educação, né? Justamente trazendo a fala da professora que citou a questão dos PCNs. A subjetividade dos alunos ela vai ser ignorada, porque essas mudanças acontecem de cima para baixo. Então, os alunos vão ser olhados de uma forma igualitária, não vão ser olhados nas suas subjetividades, suas singularidades. E é importante, é totalmente necessário pesquisar a fundo as consequências que a BNCC, né, traz consigo, consequências dessas positivas e negativas, justamente porque ela visa unificar toda a base curricular a nível nacional. Então, é importante, sim, estudar os ciclos de política na implementação desse documento, a política que é usada na implementação desse documento e as consequências, pontos positivos, pontos negativos que ela traz consigo. E, como referências, nós utilizamos essas. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Esperamos ter ajudado.